Tem uma investigação aí sobre os presentes que o Bolsonaro recebeu quando era presidente. Deve estar lembrado disso por conta das joias que o Bolsonaro recebeu como propina do ditador sanguinário da Arábia Saudita. Ok. Pois bem, o Bolsonaro não recebeu apenas essas joias como propina e parece que os presentes que ele recebeu não eram só propina do ditador, não. Tem propina de empresas da Arábia Saudita. Olha só, quando o Bolsonaro foi na Arábia Saudita, ele voltou de uma das viagens com um fuzil enorme, colorido, assim, todo personalizado com o nome dele, Bolsonaro. Esse fuzil, diferente de outros presentes, o Bolsonaro não deixou na fazenda do Nelson Piquet. Não. Esse fuzil o Bolsonaro levou para casa. Esse fuzil, por ser uma arma, para entrar no Brasil, tinha que ter ali uma ficha no Exército e na Polícia Federal de importação de armas. O Bolsonaro não fez, que é crime, aliás. E ele ser presidente não o isenta do crime. E aí, era presidente, nem é mais, né? Graças aos céus. Mas aí, o que acontece? O Ministério Público Federal descobriu que não, isso não era propina do ditador, não. E tem uma chance enorme de que não era presente nem ligado ao ditador. O ditador simplesmente, o ditador lá da Arábia Saudita, pode ter sido quem entregou ao Bolsonaro, mas talvez nem isso. Talvez nem ele tenha entregue ao Bolsonaro, porque o presente não era dele. O presente era de uma fábrica de armas, de uma empresa armamentista. O nome da empresa é Caracal. Essa empresa Caracal é uma empresa árabe que produz armas no mundo inteiro. Essa empresa está desde 2017 tentando abrir uma fábrica no Brasil. E aí, essa empresa, para quem não sabe, essas empresas de armas são várias empresas, e aí de repente tem um conglomerado, uma empresa grandona que é dona de várias outras empresas. Então tem uma outra empresa de armas chamada DFA, em português. São 3 letrinhas aí. E essa empresa é uma mega empresa que é dona de várias outras fabricantes de armas. Ok. Essa empresa, DFA, eu vou falar a sigla em português mesmo, não vou ficar falando em DFA, não somos americanos. Essa empresa, ela também tentou contato com o governo Bolsonaro em 2019 e em 2020. E em 2020, essa empresa, ela conseguiu ali, pela primeira vez na história, pela primeira vez em 80 anos no Brasil, ela conseguiu um documento do Exército, ou seja, do governo Bolsonaro, dizendo que sim, ela poderia fazer uma fábrica de armas leves no Brasil. Armas leves são pistolas, revólveres, enfim, é arma de fogo. Não vai ser um sniper, uma bazuca, vai ser uma pistola, talvez até uma metralhadora. Tá, aí essa empresa conseguiu. A primeira no governo Bolsonaro é a primeira vez em 80 anos. Ou seja, desde 1940 que não tinha uma empresa estrangeira fazendo armas no Brasil. Pois bem, essa conseguiu. Essa empresa DFA, ela é dona da Caracal. E a Caracal é a empresa que deu arma para o Jair Bolsonaro. E você ligando esses pontos, sem muito mais detalhes, fala, peraí, então a empresa deu para o Bolsonaro um fuzil que custa aí, por baixo, 40 mil reais. Eu tô falando que custa por baixo, eu fico revoltado como são amadores os jornalistas da grande mídia. Mas assim, não é amadores, né? É má vontade mesmo. Eles simplesmente foram pesquisar o preço dessa arma nos Estados Unidos e tá lá, em dólar custa 9 mil dólares, uma coisa assim. Então convertendo para real dá 40 mil reais. Gente, isso é nos Estados Unidos. No Brasil a arma seria muito mais cara. Só que não deram a arma comum pro Bolsonaro que tá na loja. Deram uma personalizada com caixa especial, com o nome dele cromado. Quanto vale isso? Tem aí, o que se disse é que essa arma, ela tem diamantes nela, coisa do tipo. Então é muito mais do que 40 mil. Mas a imprensa fala 40 mil. Então se eu repetir aqui por acaso 40 mil, aqui eu li em trocentas matérias para você ver como os jornalistas da imprensa tentam minimizar crimes do Bolsonaro, falando que custava 40 mil. Por quê? Porque um vagabundo da imprensa simplesmente pesquisou nos Estados Unidos o preço de um modelo parecido, pesquisou o preço mais barato, porque tem mais caras, e colocou ali o preço mais barato. Assim como as joias da Mechec e tudo mais, a imprensa falava sempre um preço por baixo, lembra? Falavam que era 300 mil, quando foi ver as joias valiam 5 milhões. Quer dizer, a imprensa conseguiu colocar 15 vezes menos no preço, 16 vezes menos, quase 17 vezes menos o preço das joias do Bolsonaro. Imagina se fosse um negócio envolvendo o Lula. Mas, nossa, é que eles vão pra cima nos valores. Mas quando é do Bolsonaro, os valores são abaixo. Lembra desses jornalistas colocando fotos de apartamentos super luxuosos para falar que esse é o triplex do Lula. E aí depois foram ver lá uma reforma lá de classe média, média baixa. Nada a ver com o luxo que mostravam. Quer dizer, para acusar o Lula era coisa luxuosa, colocavam para cima.
para mostrar o crime do Bolsonaro, que tem todas as provas, eles colocam abaixo o valor. Tá, mas enfim, agora você imagina que uma empresa dá um fuzil aí que custa mais de 40 mil reais, custa talvez mais de 1 milhão, pode custar, porque tem diamante nesse fuzil, para o Bolsonaro, para um chefe de governo. Logo depois, o chefe do governo permite que a empresa que controla essa empresa monte uma fábrica de armas no Brasil. Também, nesse meio tempo, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, uma fábrica dessa empresa chamada Caracal. E ele gravou stories na época, elogiou muito a empresa, falou, como é bom, seria bom ter uma fábrica deles no Brasil, tudo mais. O que acontece, que eu vi matéria aí da imprensa tentando minimizar, é que quem conseguiu aí licença para a fábrica não foi a Caracal, foi a empresa que controla, que tem várias outras fábricas. E abriu uma fábrica, essa DFA, abriu uma fábrica de outra fabricante no Brasil, e não da Caracal. E aí, eu vi matéria aí no Globo tentando minimizar o crime do Bolsonaro, dizendo que, olha, talvez não seja propina, porque, olha, quem deu para o Bolsonaro foi a fábrica A, e no Brasil abriu a fábrica B. Bom, quem controla tanto a empresa A contra a empresa B é a mesma empresa lá em cima? Não importa. Não importa, mas não importa mesmo. É como se um representante da Danone desse um iogurte, mas olha, abriram uma fábrica de Danoninho. Os dois são na mesma empresa. É esse nível aí que a imprensa tenta fazer para minimizar o crime do Bolsonaro. Porém, os procuradores do Ministério Público Federal e os agentes da Polícia Federal não são otários, como os jornalistas do Globo, do Metrópolis, pensam que a população é. Eles entenderam, peraí, tem coisa aí. Começaram a investigar e descobriram o seguinte, olha, tem uma chance enorme dessa empresa simplesmente ter usado ali o ditador árabe, porque, para quem não sabe, na Arábia Saudita as maiores empresas têm ligações com o ditador. Lá nenhuma empresa consegue se estabelecer e ganhar dinheiro naquele país se não tiver negócio sujo com a ditadura de lá. É assim que funciona na Arábia Saudita. E aí, essa empresa pode ter usado o ditador para dar o presente para o Bolsonaro. Ou, e aí é o que está se apurando agora, não. Ou o ditador nem deu a arma. O Bolsonaro é que mentiu. O governo Bolsonaro mentiu, dizendo que a arma foi entregue pelo ditador, que era um presente entre chefes de Estado, e, na verdade, a arma foi dada por uma empresa, o que é proibido para o presidente da República receber presentes caríssimos de empresas privadas. Pior, se esse presente caríssimo fica em casa, porque o que se diz é o seguinte, se é um presente personalíssimo, fica com o presidente lá no acervo dele. Se é um presente que não é personalíssimo, esse presente, uma coisa de valor assim do tipo, esse presente fica no acervo presidencial, que é do Brasil, da União, e fica lá, ou fica exposto no museu, ou no caso dessa arma, deveria ser incinerada, minha opinião aqui. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro não, ele levou para casa. É propina mesmo, o cara leva para casa o presente que recebeu de uma empresa. E aí você tem, nesse caso, todos os elementos para iniciar aí um processo contra o Bolsonaro e para prender os responsáveis. Por quê? Porque você tem a propina, que é no caso a arma, você tem o fato de que ele entrou ilegalmente com a arma no Brasil. Ele entrou ilegalmente com essa arma no Brasil. O Ministério Público e a Polícia Federal não encontraram nenhum termo ali de importação de arma. Ou seja, ele entrou ilegalmente com a arma. Você tem ele entrando ilegalmente ou seja, você tem o fruto da propina. O fruto da propina tem entrado no país ilegalmente. E aí você tem o quê? Para você ter propina, você precisa de um fato determinado. Lembra quando o Sérgio Moro condenou o Lula, que todos os juristas aí do Brasil disseram que era uma vergonha aquela sentença, e a imprensa idolatrando o Sérgio Moro, comemorando. Lembra lá das jornalistas do Globo News soltando fogos de artifício quando o Lula foi preso? Pois bem, o Sérgio Moro, quando condenou o Lula, ele condenou por fatos indeterminados. Ou seja, ele rasgou a lei ali. Para condenar por propina, você precisa de um fato determinado. Tem um fato determinado. Porque a empresa, controladora dessa empresa chamada Caracol, conseguiu uma autorização para montar uma fábrica no Brasil. E montou fábrica de uma outra empresa afiliada. Você chegou uma co-irmã dessa empresa que deu arma para o Bolsonaro. Aí você fala, peraí, você tem um fato determinado. Você tem o objeto da propina. Você tem o fato de que ele ocultou o objeto da propina porque ele entrou no Brasil sem declarar. Você tem tudo. Eu peço aí sua inscrição no canal pra gente dar muita risada aqui juntos quando acabarem presos isso aí, viu? Falou!